Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche seus olhos. Deus, estamos na tua casa nessa noite, a qual, Senhor, nós consagramos estas paredes, consagramos, Senhor, esta habitação para nos reunirmos, meu Pai, em teu nome. Este é o lugar no qual nós invocamos a tua presença, Deus. Este é o lugar no qual nós adentramos para termos, meu Pai, comunhão com o Senhor. É o local, meu Deus, no qual nós entramos com a expectativa de ouvir a tua voz. É o local, Senhor, no qual entramos com o nosso coração ardendo, meu Deus, para sentir a tua presença. Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós temos prazer, meu Deus, de estar diante de Ti. Nós, Senhor, nos inclinamos, nos rendemos diante dos Teus pés, porque reconhecemos, Senhor, que só o Senhor é Deus, que o Senhor, meu Deus, é o Criador de todas as coisas, que vemos, as que não vemos, que o Senhor criou cada um de nós, meu Pai, e que há um plano, Senhor, traçado para um dia cada um de nós nos encontrarmos novamente com o Senhor, para morarmos eternamente na Tua morada, Deus. E que nesta noite, meu Pai, o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nessa ministração da palavra. Que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, faça com que, meu Deus, o Teu Espírito Santo seja capaz de trazer, meu Deus, algo, meu Deus, para cada uma das pessoas que aqui estão. Que nenhum dos que aqui entraram, Senhor, saiam vazios, mas que eles possam receber aquilo que o Senhor tem para eles, porque dependemos exclusivamente da Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia começa nos relatando sobre algo interessante que aconteceu durante o tempo em que Jesus veio ao mundo. A Bíblia começa dizendo que José e Maria, enquanto ela aguardava o nascimento do seu filho, passaram por um momento, por uma situação, na qual chegaram ali na cidade de Belém, na cidade de Davi. E eu acho interessante quando a Bíblia diz que ao pisar naquela cidade, chegou o tempo de nascer o bebê. Eu queria que você entendesse algo, porque quando ele diz que chegou o tempo de nascer aquele bebê, é como se a Bíblia estivesse mostrando que esse tempo chegou na vida de José e Maria ali, de surpresa ou de uma certa forma que eles não tiveram como se programar com antecedência ou procurar algo com mais tempo, com mais dedicação. E a Bíblia vai dizer que o lugar onde Maria achou para dar à luz àquele bebê foi em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus nascer naquelas hospedarias. Nos locais destinados para receber os visitantes, não tinha lugar para Jesus nascer. Nós, durante essa última quarta-feira, vimos algo interessante sobre o tempo. O tempo ainda que não faça parte, propriamente, da ministração de hoje, mas eu queria trazer esse fechamento para você como início da ministração de hoje. Havia
nesse tempo em que nós estamos aqui entendendo, tempo do nascimento de Jesus. Uma realidade espiritual, a qual ainda se aplica aos nossos dias. Uma realidade que nos diz que não havia lugar para Jesus nascer. Não havia lugar para Jesus nascer. E por que não havia lugar para Jesus nascer? E eu comecei a me questionar e a me debruçar sobre esta ideia. Por que a Bíblia fez questão de dizer que Jesus teve que nascer em um lugar impróprio? Porque nós falamos manjedoura, irmão. Eu já falei isso aqui uma vez, estava falando sobre esse tema. E quando nós vemos os presépios de Natal, a manjedoura parece só uns berços rústicos. Sim ou não? A manjedoura toda trançadinha, de junco, de vime, um negócio todo arrumadinho, cheio de panozinho ali dentro. E já é redondinha a manjedoura, né? Parece que foi feita por encomenda para o menino Jesus, porque nem o pezinho do menino de Jesus fica de fora da manjedoura. Parece que a mãe, ele entra assim na manjedoura do presépio, fica todo enroladinho ali, todo durinho, e você diz: rapaz, uma manjedoura dessa aqui, até eu colocaria meu filho dentro. Mas eu queria que você entendesse o significado de uma manjedoura. A minha pergunta é a seguinte: se você chegasse na minha casa e trouxesse o seu filho, imagina o meu, que tem 1 ano de idade, e você me pedisse um copo para dar água ao seu filho, e eu lhe dissesse: olha, meu amigo, copo não tenho mais, mas tem a vasilha que meu cachorro bebe água. O senhor pode lavar bem lavado, arruma direitinho e dá água para o seu filho beber. A pergunta é: quem de vocês estaria disposto a dar água para o seu filho beber na vasilha que o meu cachorro bebe? Mas peraí, irmão, não lavou? Passou sabão, passa aquele vinho, né? Cloro em gel. Vênus, poder do branco. Alguém de vocês estaria disposto a dar água para seu filho beber em uma vasilha só por saber que um dia um cachorro bebeu nela? Não, então, pô, vasilha, pastor, o senhor pegou pesado. Tá bom, então vamos pegar a mamadeira que eu dei para um gato. Eu comprei essa mamadeira para um gato. O gato já bebeu, já morreu até. Eu guardei de recordação. Dá na mamadeira do gato? Você dá? Por quê, irmãos? Que problema é esse com os bichos? Não é problema com os bichos. Entenda algo. Nós, seres humanos, temos a compreensão de que quando algo é destinado para o uso de animais, eu quero que você entenda agora o sentimento da coisa, se torna uma humilhação. Eu quero que você entenda o sentimento. Não entenda de uma forma objetiva, racional. Porque sentimento, ele não é racional. Porque o racional era você chegar em casa, almoçar na vasilha do cachorro e o cachorro almoçar no seu prato, porque depois que você lavou, tudo ficou limpo. Isso é racional. Mas o que envolve sentimento é você entender que comida de cachorro é na vasilha do cachorro. E comida de gente tem que ser em uma vasilha para gente. E que se alguém lhe desse comida em uma vasilha que você soubesse que é a vasilha que o cachorro dele come, você nunca mais ia olhar para a cara daquela pessoa. É verdade ou é mentira? Se eu lhe levasse na minha casa e lhe desse para comer num prato, você viu o prato bonitinho, mas depois alguém lhe dissesse: olha, aquele prato é o prato que ele dá comida ao cachorro dele. Você ia ligar até para o Bope para vir me buscar dentro da igreja. Porque você se sente, irmãos, humilhado. Você se sente menosprezado. Eu quero que você entenda que a manjedoura não era aquela cestinha de palha tão bonitinha, arrumadinha, lindinha, que fofinha do presépio. Eu quero que você entenda que manjedoura era lugar para dar comida a bicho. Manjedoura era lugar de dar comida a bicho. Era caco de boi comer, lugar para vaca comer. Não era lugar para botar bebê. Mas foi ali que Jesus nasceu.
nasceu num lugar impróprio. Irmão, quando o bebê nasce, às vezes é o momento que as pessoas se cercam de cuidados que não tomam durante o seu cotidiano. A água que você dá para uma criança beber, criança nem bebe água, né? Mas vai ter que fazer um chazinho, ficou com cólica. Você tem que ferver uma água, tem que não sei o quê. As roupas do bebê tem que ser lavada, separada das roupas das pessoas da casa. Você se cerca de todo um cuidado quando recebe uma criança recém-nascida. Veio com roupa do hospital, tem que tirar aquela roupa ligeira, não chega perto do bebê. Chegou com roupa da rua, não pega no bebê. Tem que tomar banho antes de pegar na criança. Lava a mão com álcool gel. Minha mãe só faltava jogar água fervendo em mim para eu pegar minha irmã quando era pequeno. Agora imagina você pegar seu filho recém-nascido e botar na vasilha que o cachorro come, na vasilha que o boi come. Por que é que forçaram essa situação? Por que é que Jesus foi forçado a nascer em um lugar impróprio e não recomendado para um bebê recém-nascido? Porque não tinha lugar para Jesus nascer. Esse era o problema. E alguns aspectos, queridos, do porquê não tinha lugar para Jesus nascer. É a grande realidade hoje de muitas pessoas que continuam vivendo nessa terra, porque a Bíblia diz que Cristo, quando Ele morreu, Ele ressuscitou, mas deixou agora o seu Espírito. E o Espírito dele agora, se pudéssemos usar essa linguagem, nasce no coração das pessoas. Mas tem muitos corações que também hoje não há lugar para Jesus nascer. E os problemas, acredito eu, são muito parecidos. Por que não há lugar hoje para Jesus nascer? Primeiro ponto que eu queria destacar daquele tempo que se aplica no nosso tempo é porque as pessoas não estavam atentas ao que estava acontecendo. Desatenção. Pessoas distraídas. Irmãos, veja, há 700 anos antes desse dia, dessa noite do nascimento de Jesus, o profeta Isaías falou de algo muito forte. O profeta Isaías disse: por isso o Senhor dará a vocês um sinal. Uma virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. 700 anos. Nós temos o costume, presta atenção, que eu disse a vocês que eu ainda vou fazer uma cavadinha aí com o que ministramos nas últimas quarta-feiras. Nós temos o costume de nos esfriar com relação às promessas de Deus, com relação à palavra de Deus, quando o tempo da nossa contagem, ou o tempo do relógio, ou o tempo cronológico, começa a passar demais. Mas Deus disse que vai chegar um tempo em que uma virgem vai dar a luz a uma criança. Espera aí, irmão, como é que virgem dá luz a criança? Pois é. É por isso que vai ser um sinal. Eu acho que nos primeiros dias, talvez nos primeiros 50 anos, 100 anos, alguém devia estar procurando algum burburinho dessa história. Durante os próximos 200 anos, talvez tivesse alguém ainda lembrando dessa história. 700 anos depois, irmãos, ninguém estava mais preocupado com essa história. É muito tempo, irmão, 700 anos. Nós estamos no ano 2000, vamos entrar no ano 2020, né? O Brasil tem menos de 700 anos de descoberta. O Brasil, que nós moramos, que vemos essa história toda do Brasil. Você perdeu um tempão lá na escola, estudando história do Brasil, e é tanta história, tanto rei perturbado, um bocado de confusão, e não tem 700 anos de história. Imagine uma profecia. Imagine uma profecia. O que é que acontece agora? Está o rei Herodes no seu palácio, e chega agora uma comitiva do Oriente.
Eu disse a você, e presta atenção para você não perder o que eu quis dizer. Não houve lugar para Jesus nascer em Belém, porque estavam desatentos. Chega agora uma comitiva que veio de fora. Vem cá, meu irmão, quem são esses homens aí? Não, meu irmão, vieram aqui, estão procurando o Senhor, porque disseram que viram no Oriente uma estrela, e essa estrela é de um rei. E rei se procura onde? Onde é que se procura rei? No palácio. Se vai nascer um grande rei, o lugar que a gente vai procurar é no palácio. Pois bem, só que Herodes disse, meu irmão, o senhor deve estar com algum engano aí, porque esse negócio de nascer gente, no meu palácio mesmo não nasceu ninguém não, mas os homens tinham convicção do que eles estavam falando. Alguém aí foi procurar nas profecias e acharam o que o profeta Miqueias tinha profetizado, no capítulo 5, verso 2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. É aonde que vai nascer o Messias? Em Belém. Só que tem um detalhe nessa história. José não morava em Belém. A Bíblia diz que José morava na Galileia. Mas Deus disse que a criança tinha que nascer aonde? Em Belém. Mas José não morava em Belém. E Maria não ficou grávida em Belém. Ela ficou grávida na Galileia. E o tempo, presta atenção, irmãos, em nome de Jesus nesse detalhe. O tempo cronológico de uma gestação começou. A partir do momento que ela ficou grávida, o tempo da gestação começou a contar. Em média, a mulher para dar à luz leva 9 meses. 9 meses é uma contagem cronológica. Mas a promessa disse que a criança tinha que nascer em Belém. José está na Galileia. Irmãos, foi editado um decreto a nível mundial. Não foi só para quem morava na Galileia, não. Deus, a Bíblia não é feita de acasos. Todas as coisas foram construídas por Deus, para que cada peça no seu devido tempo se encaixasse no seu devido lugar, para que as suas leis e os seus propósitos se cumprissem com a devida fidelidade do que foi dito na sua palavra. Porque Deus não erra. Deus não dá um tiro no escuro para ver se acerta em alguém. As coisas de Deus, elas são feitas debaixo de ordem, debaixo de lei. Deus é um Deus perfeito, é um Deus de ordem, um Deus de organização. Lugar de bagunça, irmão, é lugar de Satanás. Deus, o nosso Deus, é um Deus de ordem. E a Bíblia ainda diz mais, que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Vamos fazer o seguinte, vamos reeditar então essa parte do profeta Miqueias. A gente faz uma errata, escreve que era para ser em Belém, mas já que está longe, pode ser na Galileia, né? Depois a gente coloniza tudo aqui, vira tudo um bolo só, ninguém vai saber, não, irmão, com Deus não tem jeitinho não. Disse que vai ser em Belém, tem que ser em Belém, então agora o mundo todo tem que voltar à sua cidade natal para se alistar. É um decreto do imperador, é um decreto a nível mundial. E onde era que José pertencia? A família de Davi. Tem que vir agora para Belém para poder nascer. Meu irmão, não me pergunte quantos meses de gestação Maria estava. Uma coisa eu lhe digo, se José demorasse, esse menino ia nascer de 10, 11, 12, 13 meses, não sei com quantos meses ia durar essa gestação, mas essa criança só nascia quando ela pisasse o pé dentro de Belém. Porque a profecia foi, vai nascer em Belém. A mulher já estava com a barriga que não devia aguentar mais, meu irmão. Porque eu sei que a Bíblia está dizendo que quando ela pisou o pé em Belém, aí agora chegou o tempo
enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Não foi antes e nem foi depois. Foi enquanto estavam lá. Agora pense. Alguém de fora chegou. Ali estavam os familiares de José. Ali estavam os familiares de Maria, porque a Bíblia está dizendo aqui que ele voltou para a sua cidade natal. Irmão, isso é a ideia da minha cabeça aqui, isso não está na Bíblia. Então o que não está na Bíblia é só uma ideia. Mas eu creio que a Bíblia disse que José, quando descobriu que Maria estava grávida e que o filho não era dele, ele queria fugir para que ela não sofresse ali a vergonha e tivesse todo aquele problema. Então, o filho não é dele, ele indo embora, ele assume a culpa do problema e Maria ficava livre. Só que quando o anjo aparece e diz, olha, não tema tomar Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. José volta, assume Maria como esposa, só que ele não era casado ainda com Maria. Ela só estava dada como prometida a ele. Só que ela já estava grávida. Será, e aí por isso que eu digo a vocês, é só uma ideia. Será que como as pessoas aceitaram a ideia, os seus familiares aceitaram a ideia de que José e Maria agora, já que ele voltou, iam ter um filho, mas não eram casados? Será que os familiares dele aceitaram bem essa ideia? Ou será que eles acreditaram na história de que Maria era virgem e ia ter um filho? Ou será que eles tinham se esquecido da promessa do profeta Isaías? Eu acho interessante, porque a Bíblia diz que quando a comitiva chega em Herodes, ficou ele perturbado, isso você vai achar em Mateus 2, no verso 3, e com ele toda Jerusalém ficou perturbada. Vai nascer um rei, vai nascer um rei. Cadê esse rei? Onde é que está esse rei? Mas eles estavam perturbados, mas não estavam atentos. Perturbação e alvoroço, irmão, não é significado de atenção. Tem muita gente que gosta de culto quando o culto tem alvoroço. Tem muita gente que gosta de culto quando o culto tem gritaria, quando o culto tem zoada. Mas tem pouca gente que fica atento ao que está sendo dito no púlpito. Pouca gente está atento ao que está sendo dito pela palavra. Não, pastor, então naquele tempo era tempo demais, já tinha 700 anos, né, que o profeta Isaías tinha profetizado. Essa confusão que teve lá, até os parentes deles não quiseram aceitar eles no meio, não comeram essa história. Eles tiveram que ir embora da cidade, penso eu dessa forma. Mas chegou o tempo que Deus disse, você tem que voltar onde o problema aconteceu. Mas, Senhor, a gente saiu dessa cidade, foi problema lá. O imperador determinou que todo mundo tem que voltar para a sua cidade para se alistar. Quando José pisa o pé na cidade, agora a mulher deu vontade de ter criança. Chegou o tempo de Deus da criança nascer. Não foi o tempo da gestação, foi o tempo de Deus. Tem que nascer em Belém. É aqui agora que vai nascer essa criança. E agora o que é que a gente faz? Vamos correr atrás aqui para ver onde é que essa criança nasce. E aí bate na hospedaria. Não tinha lugar para ele nascer. Porque ninguém estava atento ao que estava acontecendo. Porque se alguém tivesse atento e descobrisse a grandeza do que estava acontecendo ali naquele momento, quem era que estava nascendo ali naquele momento, eu tenho certeza que alguém teria aberto a porta da sua casa para receber o Filho de Deus. Mas pastor, não é exigir demais não? Escute uma coisa. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no verso 26 e 27,
A Bíblia diz que haviam duas pessoas naquele tempo, exatamente naquele mesmo período. Um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Olha o perfil que a Bíblia diz. Foram dois fiéis que adoravam no templo de Jerusalém. Ambos esperavam o Messias que haveria de vir, segundo o Antigo Testamento tinha predito. Aí você vai achar agora a referência. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei. Havia em Jerusalém um homem justo chamado Simão, e o Espírito Santo estava sobre ele. É o verso 25. Um homem justo e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo revelou algo a ele no tempo dele e disse a ele: você não vai morrer sem ver o Cristo. E a Bíblia diz que um dia desses, movido pelo Espírito Santo. Quantos aqui andam movidos pelo Espírito Santo? Irmão, ele poderia conhecer a lei toda. Ele poderia conhecer o Antigo Testamento inteiro. Ou ele ia morar no templo agora e ficar lá 24 horas esperando toda criança que chegasse para saber se aquele ali ia ser o Cristo. Ou então ele ia andar guiado pelo Espírito Santo. Porque quando chegou a hora certa, o Espírito Santo disse: é agora que a minha profecia se cumpre. Vai lá no templo. E a Bíblia diz que quando ele chegou no templo, os pais do menino também trouxeram para fazer o que era de costume. Como é que isso se aplica? A ninguém do nosso tempo, queridos, foi dado o direito de andarmos dispersos. Porque a Bíblia vai dizer também no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do verso 39 ao 40, entendam, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Ele está falando agora de uma vinda. O que Simão estava fazendo no templo era esperando a primeira vinda do Cristo. De um Cristo bebê ainda, no colo dos seus pais. Quando chegou a hora, ele não ficou contando lá na Bíblia e calculando onde o Pentateuco ou o Velho Testamento disse que momento ia ser aquele que ele tinha que estar no templo. Mas ele foi movido pelo Espírito Santo. A Bíblia está dizendo agora: olha, se você soubesse que dia o ladrão vem, meu irmão, seria fácil. Você ia se preparar e se armar para enfrentar esse ladrão. O problema é que você não sabe. Só que vocês têm que estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. O Filho do Homem virá. No livro de Atos, capítulo 1, verso 11, você vai ver, assim que Jesus sobe ao céu, a Bíblia diz que apareceram anjos que disseram àqueles homens: galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Em 1 Tessalonicenses, verso 4, 16 e 17, a Bíblia diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas falamos isso nesse tempo, e tem gente que está distraído, tem gente que está desatento, tem gente que perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Tem gente que o pai e a mãe é crente, e aí fica pedindo oração: ore por mim,
ore por mim. A sensação que ele tem é que quando Jesus voltar, que o pai ou a mãe estiver subindo, ele vai agarrar no pé e subir pendurado junto. Irmão, entenda, a sua vida espiritual é o reflexo do que você precisa para você entrar no reino de Deus. É a sua vigilância em estar esperando a volta do Senhor. Mas pastor, já tem 2020 anos essa conversa. Que alguém disse que esse Jesus subiu e que ele vai voltar. O senhor não acha que já é tempo demais também, não? De lá para cá já inventaram internet, foguete, já inventaram o WhatsApp, tanta conversa aí que o povo rola. E esse Jesus não manda nenhuma mensagem para a gente, né? Não manda para você que está desatento, irmão. Não manda para você que está desconectado. Compra o smartphone e não conecta ele na internet para ver o WhatsApp que você recebe. Você recebe? E o problema está no celular? É o celular que está com defeito? Para você receber uma mensagem no WhatsApp, você tem que estar conectado aonde? Na rede mundial de comunicação, que se chama internet. Se você estiver desconectado com a rede, alguém tem acesso a você? Irmão, existe uma rede de conexão do céu. Essa rede de conexão se chama Espírito Santo de Deus. Quem está conectado com o Espírito Santo de Deus, manda e recebe mensagem para Jesus o tempo todo. É forte esse mistério. Quem está conectado com o Espírito Santo de Deus, dá bom dia a Jesus e daqui a pouco vê Jesus fazer um milagre na sua frente. Mas só quem está atento, irmãos, consegue perceber. É só quem está atento que consegue ver o agir invisível e poderoso do nosso Deus. É só quem está atento e esperando a sua volta consegue perceber a sua presença. Quantas pessoas não deviam estar naquele templo, naquele dia em que aquela criança foi apresentada? Ninguém viu o que estava acontecendo ali. Só quem estava esperando. A promessa parece que já tem muito tempo. As pessoas no mundo nos confrontam e nos perguntam: cadê Jesus? Que você todo dia diz que esse Jesus vai voltar. Todo dia Jesus vai voltar. Só que a Bíblia nos diz, irmão, às vezes parece que Deus tarda em cumprir as suas promessas. Mas isso é fruto da sua misericórdia, dando tempo ainda para que as pessoas se arrependam e sejam salvas. Muitas pessoas não vão abrir o seu coração para Jesus entrar, porque estão desatentas, porque não estão vendo o que está acontecendo, porque não conseguem distinguir nem compreender quantas profecias estão se cumprindo de forma perfeita nos nossos dias. Irmão, eu era criança, mas eu me lembro, quando eu tinha 5, 6 anos, 8 anos, se alguém dissesse que um filho matou um pai, meu irmão, era notícia para sair no Fantástico e ficar repetindo durante um mês no jornal. Um filho matar um pai? Quando no bairro, eu não estou falando no condomínio não, no bairro, tinha um menino que respondia o pai ou a mãe, todo mundo sabia. E os pais e as mães diziam: eu não quero que você ande com aquele menino é perturbado. Porque gritava com o pai e a mãe, porque falava mais alto com o pai e a mãe. Hoje em dia, no tempo que a gente vive hoje, parece que virou a regra desrespeitar os pais e as mães. Problema de filho contra pai e pai contra mãe, e murro na cara, e bicuda e briga dentro de casa, isso parece que ficou normal. Vá pegar o que Jesus disse a respeito do final dos tempos, para você ver se ele não disse exatamente isso. Pega um histórico, irmão, quer prova científica? Jesus disse que no final dos tempos viriam terremotos, maremotos. Pega um histórico e veja, pega lá o dado científico e veja como aumentou exponencialmente o número de furacões, o número de terremotos no mundo, vai ver. De guerras e rumores de guerra, irmão, vivemos ainda no século aí passado que acabou, 2 grandes guerras mundiais, que grande parte da humanidade
foi dizimada nela. A perseguição e a espada que a Bíblia diz que seguiria sobre o povo judeu. Se você hoje falar em genocídio, a referência que se tem hoje no mundo é que nenhuma raça foi tão perseguida e massacrada como no Holocausto dos alemães fez com o povo judeu. Mas tem gente que vive hoje incrédulo, duvida das coisas, duvida das promessas de Deus e perde a fé. E quando você perde a fé e fica desatento, não há mais lugar para Jesus nascer no seu coração. E uma outra conclusão, irmãos, que eu chego, é que não havia lugar para Jesus nascer naquela cidade. Porque para Jesus nascer ali, a Bíblia diz que nas hospedagens, chegou o tempo ali, mas não havia lugar para ele nascer, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para ele nascer na hospedaria. Irmãos, às vezes para Jesus nascer, alguém tem que sair, porque o lugar está cheio demais. Já estava cheio, sim ou não? Sim. Às vezes você está na sua casa e todo mundo já tem sua caminha certinha na sua casa, sim ou não? Sim. Você recebe uma visita ilustre. Você sai da sua cama, vai dormir no chão e bota uma pessoa para dormir na sua cama. Às vezes chega seu pai, chega sua mãe. É a sua casa, é a sua cama, mas seu pai precisou fazer uma cirurgia de emergência. Você mora perto do hospital, você vai dizer o quê? Você vai botar uma pessoa operada, seu pai, para dormir no chão operado? O que é que você faz? Você sai da sua cama para dar a cama para alguém que você quer honrar, porque sabe que precisa mais do que você. O lugar estava cheio e alguém precisava sair. Cheio de quê, irmãos? A parábola do semeador nos ensina algumas coisas, porque ela fala de 4 terras, e só uma houve espaço suficiente para que aquela semente crescesse e desse fruto, e as outras 3 não deram fruto. Não houve espaço suficiente para que a palavra de Deus, e quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? João, verso 1, no princípio era... Já tem traduções da Bíblia que diz, no princípio era a palavra. Porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus viva. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que não havia lugar então para essa palavra? Que na parábola do semeador, você vai ver que a semente era a palavra. Não houve lugar para ela nascer. Em 3 terras, não houve lugar. Só que eu disse a você que o lugar estava cheio e alguém tinha que... O lugar estava cheio. Cheio de quê? Primeira terra, a Bíblia diz que foi a terra da beira do caminho. São os que ouvem, então vem o diabo, tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Cheio de quê, beira do caminho? Porque eu disse a você que na hospedaria não houve lugar para Jesus nascer, porque o lugar estava... A parábola do semeador diz que na beira do caminho não houve espaço para a semente também nascer. E a beira do caminho estava cheia de quê? Irmão, quando você anda em uma estrada, a estrada é bem definida. E você tem a parte, vamos dizer, das plantações. A Bíblia não está falando nem da estrada e nem do lugar da plantação. Está falando da beira do caminho. Uma zona entre o lugar que é definido para o que é plantado e um lugar que é definido para o carro passar. Mas tem um lugar que por acidente alguém passou e pisou ali. Há um lugar que por acidente algum carro desviou da sua rota e passou por ali.
e vai marcando aquele lugar, e vai marcando aquele lugar, até o ponto que você olha, não é caminho, mas também não nasce nada ali, porque aquele lugar está cheio de marcas, que impedem qualquer planta nascer ali. À beira do caminho, é uma terra que foi ficando dura, que foi ficando apilada, de tanto alguém errar o caminho e pisar ali, de tanto alguém se desviar da sua rota e passar com a roda do carro por ali. Tem vidas, irmãos, que estão exatamente como a beira do caminho, cheio de marcas que essas pessoas carregam desde o dia que nasceram e se entendem como gente nesse mundo. Pessoas que sofreram trauma na sua infância, pessoas que foram discriminadas, pessoas que no início da sua vida sofreram violências terríveis. E você olha para as pessoas por fora, elas estão tão bonitas, tão maquiadas, com cabelo dado escova, outros com o cabelo aparadinho, como diz a irmãzinha lá, igual o meu lambido, né? Glória a Deus, porque eu ainda tenho ele. E às vezes você não entende porque você entra na igreja e você ouve a palavra, e você ouve a palavra, e você sabe a palavra, mas ela nunca lhe transforma, mas ela nunca produz nada na sua vida. E você às vezes não entende porque que alguém que chegou bem depois do que você, sentou nesse banco, ouviu uma palavra e se derramou tanto na presença de Deus, e de repente você viu aquela pessoa começar a mudar de vida de uma forma tão radical, e você vê aquela pessoa agora mergulhar no reino de Deus e avançar e desenvolver. E você, quando está sozinho, só você e Deus, é que você pergunta: Deus, por que não acontece nada comigo? É porque muitas vezes o lugar está cheio, irmãos. Mas eu não estou vendo nada, pastor. É exatamente isso. A beira do caminho é o lugar onde você não vê nada, porque só tem marcas, só tem ferida. E ferida e marca, irmão, é uma coisa que a gente não gosta de expor. A gente vê a história de Naamã. Naamã foi alguém na vida que a gente não sabe a história dele, não sabe a origem dele, desde o seu princípio. A gente não sabe, a Bíblia não revela a história de Naamã. Mas quando a Bíblia fala de Naamã, fala agora de quem ele se tornou. E tem pessoas que conseguem conquistar coisas na vida. E tem pessoas que conseguem, debaixo do seu esforço, de muita dedicação, de muito trabalho, se tornar alguém na vida. Só que quando Naamã chegava em casa, que tirava toda aquela armadura que ele andava na rua, quando ele se despia de toda a sua glória humana, quando ele tirava as suas estrelas dos seus ombros, quando ele tirava a sua roupa bonita de general, só ele via que a sua carne estava apodrecendo por dentro. Só ele via que tudo que as pessoas viam sobre ele na rua escondia uma grande sujeira e uma grande podridão que estava no seu interior. Porque Naamã estava leproso, não era por fora, era por dentro. E um dia alguém disse a ele: olha, Naamã, existe um Deus, que o problema dele não é só transformar você em alguém famoso. O problema de Deus não é que Ele pode transformar você em alguém rico, porque tudo isso você já é, rico, famoso, bem-sucedido. Mas eu tenho um Deus que pode fazer o que ninguém pode fazer. Ele pode tratar essa ferida interior que está em você, que a sua glória não pode resolver, que o seu dinheiro não pode resolver, que a roupa bonita de general que você veste não pode resolver. Naamã estava cheio de feridas por dentro. E quando ele chega diante da presença de Deus, a primeira recomendação que ele diz: você vai ter que tirar essa roupa para poder mergulhar no rio. Irmãos,
Por que é que Naamã resistiu? Ele resistiu não foi só porque tinha que pular dentro d'água. Não foi só porque o rio era sujo. É porque ele ia ter que se expor diante de muita gente. E tem gente que perde a bênção de Deus, porque não quer expor aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser tratado. Pessoas que guardam experiências que viveram só para si, nunca contaram isso para ninguém. Pessoas que são boas em guardar segredo, viveram algo que elas se envergonham tanto daquilo, daquele momento, daquele dia, que às vezes elas são casadas, já vivem com alguém há 10, 15, 20 anos, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o marido, nem para os filhos, nunca contaram aquilo que aconteceu. Por fora você olha, está tudo bem, mas por dentro tem marcas da vida que estão ali, que você nem é caminho e nem é plantação. É uma zona cinzenta, que nem serve para os carros passarem e nem serve para plantar. É uma terra chamada de beira do caminho. Uma terra que alguém por acidente passou e pisou naquilo que estava nascendo. Pisou naquela terra e amassou e deixou ela talvez tão dura quanto o próprio caminho. O lugar estava cheio. Não houve lugar para Jesus nascer, simplesmente porque estava cheio. A Bíblia diz que outras caíram sobre pedras. E são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Terrenos cheios de pedras. Terrenos cheios de pedras. Irmãos, eu me lembro quando eu ouço isso, muitas vezes, de coisas que nós precisamos fazer para que Deus possa agir. Eu acho interessante, porque há 2 momentos na Bíblia, que eu me lembre, que envolve remover uma pedra. 2 momentos. Eu vou começar pelo que para mim no momento aqui agora não é o meu exemplo, mas para você entender o agir de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus morreu, ele foi colocado dentro de um sepulcro. E o que foi que fizeram com o sepulcro de Jesus? Lacraram com uma pedra. É engraçado, porque Jesus poderia ter aparecido ali agora e ter dito a Pedro: vai Pedro chamar João, chama Maria lá e mais os discípulos, para vocês tirarem a pedra. A Bíblia diz que não foi assim que funcionou. A Bíblia diz que um anjo apareceu e um anjo removeu a pedra. Só que você precisa entender que o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Porque quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou em um corpo que atravessava paredes. Então a pedra não estava retendo mais o corpo de Jesus dentro dela. O anjo desceu para remover a pedra, para que agora os discípulos pudessem entrar e testemunhar que ele estava ressurreto. Nesse momento de fraqueza, de dúvida, Deus providenciou um anjo para remover a pedra. Só que agora Jesus chega, Lázaro está morto, está dentro do buraco, e ele diz: eu vou ressuscitar Lázaro. Mas para ressuscitar Lázaro, eu preciso que você tire... Peraí, irmão, que bagunça é essa agora? Por que agora também não apareceu um anjo para poder remover a pedra? Irmãos, são perguntas que nós não sabemos. Mas o que eu quero lhe dizer é que muitas vezes existem momentos, existem situações que Deus pede coisas a um que não pede a outro. E por que Ele faz isso? Só você indo para o céu perguntar a Ele. O que eu quero lhe dizer é: se há algo, meu irmão, na sua vida
que impede o seu crescimento espiritual, se há, meu irmão, problema no seu relacionamento, você, sua esposa, se vocês não estão vivendo bem, irmão, presta atenção, brigar todo mundo briga, irmão. Discutir todo mundo discute. Pastor não está aqui para vender a ideia de que vive o casamento perfeito e que não... Irmão, tem dias que a gente se chateia. Tem dias que eu quero que a coisa seja de um jeito, a mulher quer que seja de outra, e é uma confusão, mas a gente, no final das contas, se resolve. Mas você tem que entender que você não pode fazer disso agora a prática da sua vida. Porque tem pedras que vão se acumulando na sua vida, que impedem a palavra de Deus de se aprofundar. Tem situações, tem coisas que Deus já falou uma vez, já falou duas, já falou três. E se você não tirar a pedra, irmãos, a alegria, presta atenção, porque às vezes você está alegre. E quando a gente está alegre, às vezes a gente não quer fazer as coisas porque a gente segue aquele jargão, e time que está ganhando não se mexe. Toma cuidado, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando recebem a semente, fica todo mundo alegre, mas não tem raiz. Aí o que é que acontece? Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Estou alegre, estou indo para a igreja, meu irmão. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu dei um mistério lá na frente da igreja que você precisava ver. Rodei parecendo um helicóptero. Foi? Amém. Meu irmão, quer que eu te diga de verdade? Isso não me impressiona. A mim, sabe o que me impressiona? É quando você vê um crente que no meio da luta continua orando e jejuando e lendo a palavra. Sabe o que é que me impressiona? É quando um crente, meu irmão, é provado por Deus. E no meio da provação, ele ainda se levanta para continuar fazendo a obra e glorificando a Deus. O que me impressiona é você ver gente passando por cada situação terrível e entra pelaquela porta aqui para se derramar diante da presença de Deus. Você entende que há firmeza, você entende que a palavra de Deus já alcançou uma profundidade tão grande naquele coração, que pode vir uma tempestade, pode vir a chuva, vai levar o telhado, vai levar a janela, vai levar o que for, mas a casa vai continuar firme na rocha. Eu não sei o que é que Deus já tem falado na vida de alguém que está aqui nessa noite. Mas se Deus tem ministrado algo na sua vida, e que você vê que há algum impedimento, há alguma estrutura formada na sua vida, às vezes pode ser um negócio. Você aceitou Jesus e era dono de um depósito de bebida, quem sabe, né? Mas pastor, é tudo que eu tenho para sobreviver. Amém, meu irmão? Procura ter um tempo para você se livrar dessa pedra. Como é que você vai vender para os outros aquilo que você não quer, irmão? Não, pastor, mas é só uma rifinha que a gente está passando ali, um negócio ali. Irmão, vê o que Jesus já está falando com você. Vê a oportunidade e o tempo que Ele está lhe dando para você se livrar desse problema, dessa situação. Se sair desse embaraço aí, meu irmão, pula fora. Porque Deus quer maior intimidade com você. Quer profundidade nesse relacionamento com você. E o último ponto, irmãos, aqui, do que estava cheio, do lugar cheio, segundo a parábola do semeador. Ele diz que tinha espinhos, que parte da semente caiu no meio de espinhos, que são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Lucas 21, 34, ele vai dizer: tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estavam desatentos, e porque estavam desatentos, a casa estava cheia. Cheia de quê, irmão? De mundanismo. É a última passagem da parábola do semeador. São pessoas que agora sobrecarregam o seu coração
com as ansiedades desse mundo, com as preocupações. É engraçado que tem pessoas que às vezes estão vivendo uma situação difícil na sua vida e vê, irmãos, Deus fazer o sobrenatural, e vê como Deus age, e vê o poder de Deus. Mas daqui a pouco, irmão, quando Deus diz assim, vai chover maná, não guarde, espere que vai cair no dia seguinte. Tem gente que mesmo Deus dizendo que não é para guardar o maná, vai guardar maná dentro de casa e vai sentir a podridão do maná. O que era para ser uma bênção, vira maldição. O que era para ser comida, vira podridão. Por quê, irmãos? Porque Deus disse, olha, fique tranquilo, todo dia vai chover. Fique tranquilo, vai cair maná todo dia. Mas tem gente que não crê na palavra de Deus. Sabe o que é que a gente gosta, irmãos? A gente gosta de ser dono do nosso nariz. A gente gosta de fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. É o que a gente gosta, nós somos assim. E sabe o que é que nos proporciona ser assim? O dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você não deve satisfação a ninguém. Quando você tem dinheiro, você faz o que você quer, na hora que você quer e paga pelo que você quer. É por isso que as riquezas estão justamente aqui, dentro de um desses pontos que sufoca e enche o coração do homem e não deixa a palavra de Deus crescer. Porque a pessoa se prende tanto ao materialismo, às coisas do mundo, que quando ela vai procurar respirar, a Bíblia diz que já está sufocada. Não há lugar para Jesus nascer no coração que está cheio de ganância. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos confiar em Deus, crer que se Ele dá comida aos passarinhos, crer que se Ele veste as flores do campo, Ele vai cuidar das nossas vidas, irmãos. Não é você viver só em função disso, mas é você crer também nisso. Crer que quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele também agora está se preocupando com quantos caroços de feijão tem na sua casa. E que se ainda não tiver nada na sua casa, Ele lhe prometeu que todo dia vai fazer chegar alguma coisa. O exemplo mais famoso disso, meu pai contava. Diz que o irmão estava na igreja desempregado, não faltava um culto. Um culto. Era ciclo de oração, ele era o primeiro a chegar, o primeiro a dobrar o joelho e o último a sair. Era culto da EBD de manhã, o homem estava lá, entrava no mistério e glorificava, e aquele negócio todo. Aí, meu irmão, Deus abriu as portas, ele arrumou um emprego. Do emprego, ele foi promovido. Aí começou a faltar os cultos. Irmão, cadê você? Não, pastor, o senhor sabe. Agora mais responsabilidade. Deus abriu as portas, mas a gente não pode ser negligente. O homem lá está querendo que eu vá trabalhar aí uns domingos aí, mas é só um mês. Amém, meu irmão? Mas o senhor sabe que o senhor não pode estar faltando. Não, meu irmão, que é isso? Mas eu lá no trabalho, eu entro no banheiro e antes de usar o banheiro, eu dobro o meu joelho e oro lá uns 5 minutos que seja. Amém, meu irmão? Irmão, cadê o senhor? Já tem uns 2 meses que o senhor não aparece no culto. Não, pastor, é porque agora eu comprei um jet ski. O senhor sabe a família, né? Deus disse que o ministério da família vem em primeiro lugar. Está acima da igreja. Então, eu estou trabalhando, Deus abriu as portas. Mas eu também não posso negligenciar a família. Tenho que dar uma volta aí com o jet ski agora com a família. E o tempo para Deus, irmão. Meu irmão, vamos orar, pastor. Vamos orar. Ore por mim. Porque eu também já estou até sem tempo de orar. Irmão, sabe qual é o resultado disso? O cara se desvia, arruma outra mulher, aí perde o casamento, fica atribulado, perde o emprego, perde a amante, perde o jet ski e volta para a igreja todo quebrado e destruído de novo. Que é isso que Satanás faz com as pessoas. Coração cheio. Coração cheio. E nesse processo todo, irmãos, a conclusão é: o coração estava cheio de alguma coisa. Cheio de marcas, cheio de pedra ou cheio de espinho. Para Jesus entrar, alguma coisa tem que sair. Alguma coisa tem que sair. Em Gálatas 4, verso 30, eu acho interessante.
A Bíblia diz: mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o da livre. Tinha uma grande promessa para se cumprir na vida de Abraão. Mas antes da promessa vir a ser o exemplo do que Deus tinha dito, ele vai herdar. Só herda depois que o pai morre. Pois enquanto você estiver vivo, manda o filho da escrava embora. Porque quando chegar o tempo de receber a herança, o filho da escrava não vai herdar junto com o filho da livre. Irmãos, eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Muitas pessoas têm deturpado o significado do Natal. Eu não vou saber dizer a você de fato qual foi a data, nem o dia e nem o horário que Jesus nasceu. Porque na manjedoura só estava José, Maria, alguns pastores, que eu acho que não tinha relógio também. E quando os reis magos chegaram, o menino já tinha nascido. Era de madrugada, eu acho que nem José sabia que dia era mais. Então, dificilmente a gente vai saber a data, o dia e o horário exato que Jesus nasceu. Mas se a gente não pode precisar, irmãos, qual foi o dia, a hora e a data que ele nasceu, o que eu queria lhe dizer nessa noite é que ele continua vivo. E porque ele continua vivo, ele diz que está hoje disposto a nascer no coração daqueles que creem nele. Que ele quer entrar no seu coração, que ele quer fazer morada. Porque ele quer te dar uma vida eterna. Ele quer te dar uma nova vida. Mas para que isso aconteça, precisa Jesus nascer. Precisa Jesus nascer. E eu queria que você fechasse os olhos comigo. E que você analisasse o seu próprio coração. Nesse seu relacionamento com Deus. A festa em que o mundo comemora o nascimento de Jesus. Cremos no seu nascimento. Porque o nosso calendário está marcado de acordo com a data do seu nascimento. Foi dividido o tempo antes do nascimento de Cristo e o tempo depois do nascimento de Cristo. Vivemos no ano 2019, depois do nascimento de Cristo. Esse mesmo Cristo continua vivo. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E eu queria que você entendesse esse seu relacionamento com Ele. Porque, queridos, uma coisa é muito importante. Se eu te perguntar o nome daquela hospedaria ou daquelas hospedarias, as quais não havia lugar para Jesus nascer, nenhum de vocês vai saber me dizer. Elas eram tão importantes naquela época, tão grandes naquela época, mas a gente não sabe mais o nome de nenhuma delas. Possivelmente nenhuma delas existe mais. Mas a manjedoura, o lugar que era lugar imundo, um lugar de bicho nascer, comer, um lugar que você não colocaria o seu filho, se tornou um lugar agora que todo mundo reconhece como um lugar que foi privilegiado, porque foi o lugar que Jesus nasceu. É um lugar que é reconhecido mundialmente agora, a manjedoura aonde Jesus nasceu. A manjedoura insignificante, uma manjedoura que alguém poderia ter passado antes, chutado e quebrado aquilo ali, hoje é famosa, porque Jesus nasceu ali naquele lugar. Talvez a minha vida e a sua vida fosse bem parecida com aquela manjedoura. Algo bem desprezível que alguém passaria, olharia e dissesse: rapaz, essa pessoa atribulada, eu não quero nem que meu filho chegue perto. Eu não quero que meu marido ande com essa pessoa, porque ele é um péssimo exemplo para a sociedade. A sua mulher já deveria ter lhe botado para fora de casa algumas vezes.
Mas aí vem Jesus e nasce no seu coração. E porque Jesus nasceu, agora algo novo começa a acontecer. As pessoas começam a querer estar perto de você. Um valor que você não tinha, as pessoas começam a ver agora valor em você. Só porque Jesus nasceu no seu coração. Só porque Jesus nasceu no seu coração. Eu não sei o que se passa na sua mente nessa noite, queridos. Não sei o que se passa no seu coração. Mas saiba que esse mesmo Jesus que nasceu ali em Belém, as mesmas promessas que estavam para acontecer naquele tempo, continuam abertas aqui nessa noite. Palavras de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca vai morar no céu para viver uma vida eterna. Se há algo, irmãos, na sua vida que ainda tem impedido esse operar de Deus, se há algo na sua vida nessa noite, o qual você olha para dentro de si e sabe que há algo que impede dessa plenitude de Jesus no seu coração, é o momento de você confessar agora para Deus. É o momento agora de você e Deus. Se há algo que precisa ser restaurado, se há algo que precisa ser reconstruído, se há relacionamentos que foram quebrados, a noite é essa, irmãos, porque ainda há oportunidade para Jesus nascer na sua vida. A porta não se fechou ainda. Ainda há lugar para Jesus nascer nessa noite. Tem pessoas vivendo um aborto espiritual. Deus me mostra isso aqui nessa noite. Aborto espiritual. Tem pessoas que vêm aqui na igreja, recebem a semente de Deus, começam a gerar Cristo em si, mas quando sai pelaquela porta, volta para a velha prática de pecado, porque já estão vivendo tempos de mente cauterizada pelo pecado, já estão vivendo na prática do pecado há algum tempo, e não conseguem se livrar do pecado, vem aqui, se arrepende, chora, Jesus vai e coloca uma semente nova no coração, sai pelaquela porta, passa 2, 3 dias, volta para o mundo do pecado de novo e sofre mais uma vez um aborto espiritual, porque às vezes não consegue dizer não. É não a um namorado que quer fazer práticas que não são corretas dentro de um namoro, e tem vivido prática sexual que tem destruído a sua vida espiritual. Mas Deus quer lhe tratar nessa noite. Você precisa confessar e deixar o pecado, porque para Jesus nascer, alguém vai ter que sair nessa história. Algum hóspede desse você vai ter que botar para fora, porque se não sair, ele também não entra. Não adianta, você está se enganando. Você pode entrar nessa igreja 100 vezes, ouvir a palavra 100 vezes. Deus é misericordioso, vai te dar uma semente 100 vezes. Mas você sai pelaquela porta, quando você volta para a prática do pecado e cai nele de novo, você sofre um aborto espiritual. Aprenda a dizer não ao pecado. Se for preciso, irmão, esse relacionamento que está levando para o inferno, acabe com ele, mande embora, mas fique com Jesus. Fique com Jesus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, nessa noite.